Finalmente a última temporada de Attack on Titan já tá aí, já tá disponível, já temos o primeiro episódio. E já faz um tempo, cara, já faz um tempo que eu quero gravar esse vídeo pra vocês. Eu, pelo menos, faz uns 2 anos que eu tô querendo gravar esse vídeo, que é a personalidade de Eren Yeager. E no vídeo de hoje você vai entender qual é o tipo do Enneagrama, qual é o tipo que mais se assemelha com os traços do Eren, e se você tem esse tipo, que tipo de abordagens você pode ter para não ficar igual o Eren. Oi, eu sou Arilson Rodrigues, eu sou terapeuta integrativo e especialista em Enneagrama, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise da personalidade de Eren Yeager. E você deve estar escutando, pelo menos eu espero que não incomode tanto, começou a chover aqui, então vai ter som de chuva no fundo para deixar aquele clima mais triste, né? Às vezes é importante para os assuntos que a gente vai abordar aqui, mas vamos nessa, sem enrolação. Já vou deixar claro para você qual que é a personalidade do Eren, mas eu vou te explicando ao longo do vídeo o motivo dela. O Eren se encaixa muito bem no tipo 8 do Enneagrama, mas para você compreender isso sem cair em ciladas, você precisa entender conceitos avançados do Enneagrama, que eu vou explicar aqui de forma breve, que são as flechas e os níveis de consciência. Os instintos também são muito importantes aqui. O que acontece? Vamos lá. O tipo 8 do Enneagrama é um tipo que na infância passou por um certo abuso, uma violação do seu estado físico ou mental. Então é muito comum que crianças do tipo 8 tenham passado realmente por abusos sexuais, violência doméstica, ouviram muito isso, né? Geralmente tiveram pais severos ou, como eu já mencionei aqui no caso, abusos. A criança que passa por esse tipo de abuso, ela interpreta o mundo de uma forma com que ela precisa dar conta da vida sozinha. Ela começa a voltar muito para si e começa a criar uma casca, uma armadura vingativa. Essa armadura vingativa faz com que, de certa forma, ela tenha um ranço das pessoas que fizeram isso com ela e do mundo. O tipo 8, ele tem um péssimo costume que foi ensinado para ele de forma errônea, né? Que é o mundo todo é inimigo dele. O mundo todo é inimigo do tipo 8. O tipo 8 do Enneagrama, ele está o tempo todo confrontando as pessoas, ele está o tempo todo desafiando as pessoas, tanto que recebe esse título em alguns livros, né? Então, esse confronto, ele passa para a vida dele em todos os sentidos, nos relacionamentos, nos negócios, né? Então, são diversas áreas da vida que o tipo 8 vai levar essa forma de ver o mundo. E é muito comum isso no Eren. O Eren, ele cria um inimigo, ele cria um responsável a partir do momento que a mãe dele morre. E criando esse responsável, que são os Titãs, na primeira temporada, a gente tem ali o inimigo, no qual todo o problema do mundo é o inimigo. É bem engraçado a gente fazer uma analogia, um paralelo com outras coisas que a gente vive no momento, como, por exemplo, a política brasileira, onde a gente tem, quem sabe aí, né, um tipo 8 na liderança, vendo e criando esses inimigos para poder utilizar de inspiração. O tipo 8, ele se inspira no conflito, então para ele, sem conflito, é quase como se fosse uma normose ruim. Voltando na questão da infância, o que acontece com essa criança? Ela vai criar um mecanismo de defesa, né? Esse mecanismo de defesa tem a finalidade de evitar com que ela entre em contato com uma dor. Então o tipo 8, ele vai afastar as pessoas, ele vai negar que o problema é dele. Tipo 8, vou citar aqui um exemplo, vamos supor que ele faça algo errado, ele vai começar a negar que ele fez aquilo, ele vai dar desculpas e não vai se colocar como responsável por aquilo, vai sempre culpar o outro. Então é sempre, você fez isso de errado? Não fiz nada de errado isso aí, é você que tá falando merda aí. É sempre uma comunicação um pouco agressiva. O tipo 8, ele expressa muito bem aquilo que ele está sentindo, e geralmente é o sentimento raiva. O tipo 8 faz parte da tríade dos instintivos do Enneagrama, ou viscerais. Esses viscerais lidam constantemente com a raiva. No caso do Eren, é óbvio isso, ele está o tempo todo com raiva e lidando com esse inconformismo que ele tem dentro de si. É interessante dizer que algumas pessoas, eu diria a maioria das pessoas, acredita que o Eren seja um tipo 6 do Enneagrama, mas ao longo do vídeo eu vou te explicar o porquê que ele não é e quais são as diferenças, então fica tranquilo. A partir do momento que ele começa a negar
a culpa, né, ele tem esse estado de negação, a gente passa para o próximo passo, que é a paixão, o vício, o padrão emocional repetitivo do tipo 8 e também do Eren, que nesse caso aqui é a luxúria. Aí você deve estar se perguntando, mas luxúria não tem a ver com aquele pecado capital que envolve sexo, esse tipo de coisa? Não pro Enneagrama, não especificamente sexo, e também no Enneagrama temos uma visão diferente sobre a luxúria. A luxúria tem a ver com a força desmedida, a intensidade descontrolada. Tudo que um tipo 8 faz é intenso e descontrolado, é impulsivo. Essa é a luxúria. Vou fazer, por exemplo, um macarrão. O cara soca molho de tomate ali igual um doido. É mais ou menos nesse sentido. Tudo que ele faz é intenso, porque se não for intenso, irrita ele. Pessoas lerdas irritam ele, de certa forma. O que acontece? O Eren, ele sofre com essa luxúria e você começa a perceber isso na forma intensa dele se expressar. As emoções do Eren são muito intensas, parecidas com o tipo 4, mas não são o tipo 4. A expressão da raiva é visceral, você sente o ódio do Eren com muita intensidade e as decisões que ele toma são burras, são muitas vezes burras, guiadas por um emocional descontrolado, que já é uma grande diferença para o tipo 6 do Enneagrama, onde as suas decisões são minimamente calculadas pelo medo do erro. O Eren não tem medo de errar, ele não tem medo de errar, diferente de um tipo 6 que pensa no julgamento das pessoas, o que vão pensar de mim se eu errar. Se quiser que eu traga um vídeo de um tipo 6 aqui de verdade, um tipo 6 raiz, de Attack on Titan, só pede aí nos comentários que eu já estou preparando esse vídeo também há um tempo. O ponto é, voltando aqui na questão do Eren e nessa questão da luxúria. Então a luxúria ela vai se manifestando dessa forma. Ela é uma intensidade, ela é uma medida ela é desmedida, é uma força desmedida no qual o Eren não tem controle e ele... Uma cena que vem muito importante na minha cabeça é aquela, na primeira temporada, quando ele se transforma para lutar contra a Titã Fêmea e naquele momento ele tá doente de raiva a ponto de perder e entrar naquele modo Berserker que oficialmente não existe, mas aquilo é uma boa representação da luxúria. E um dos gatilhos do tipo 8, isso aqui é o que você faz se você quiser ferrar o seu relacionamento com o tipo 8, traia ele. Trair um tipo 8 é literalmente você se coloca na situação dele. Você é uma pessoa que foi traída, de certa forma, né? A sua infância foi roubada de você, e aí você confia em alguém, e essa pessoa trai a sua confiança. Esse inimigo se tornou você, o ódio desmedido passa para você. Então não é legal trair um tipo 8. O tipo 8 ele tá o tempo todo controlando as situações para que não exista nenhuma traição. O tipo 8 não lida bem com traições, ele não lida bem com pessoas fazerem algo que ele discorda em níveis mais baixos de consciência, claro. A gente está falando aqui de uma pessoa não saudável, pessoal. Isso aqui não é todo tipo 8 que é assim, mas na média as pessoas que não se tratam são desse jeito. Então traição é um ponto, é um gatilho muito importante para o tipo 8. E agora a gente parte para a última fase aqui desse comecinho, que é a fixação, o padrão repetitivo mental. Aquilo que a mente do tipo 8 processa, que é a vingança. O tipo 8 tem uma necessidade muito grande de se vingar das pessoas que lhe fizeram mal. Então se você faz qualquer coisinha pro tipo 8, ele vai lá, usa luxúria e tem uma vingança desmedida, uma vingança muito superior. Ele leva um tapa, dá um soco, para que você nunca mais lide com ele. E é isso que a gente vê, por exemplo, na 4ª temporada, onde o Eren teve ali a sua mãe, teve familiares, teve muita gente que morreu nessa guerra. Só que a resposta para a guerra que o Eren encontrou é o medo, é causar a intimidação global. Então isso que é interessante, porque essa é uma visão totalmente de tipo 8. Todo tipo 8 sabe que intimidar é muito importante nos relacionamentos, nos negócios. Então o Eren quer fazer exatamente isso. É uma estratégia que ele adotou. E aqui vem um ponto importante. Agora a gente está entrando no Enneagrama avançado, deixando bem claro. Só me dá um segundinho, porque o vídeo está ficando longo, né? Nossa, que cara chato, tomou suco no meio do vídeo. Pois é, tomei. Enfim.
Aqui entra o Enneagrama Avançado. O Enneagrama Avançado são as flechas e os subtipos. Vamos lá, vou destrinchar junto com você aqui. O Eren tem movimentos, ou seja, ou melhor, o tipo 8 tem movimentos. O tipo 8 se conecta diretamente com o tipo 2 de forma desafiante e com o tipo 5 de forma estressante. Ou seja, ele se estressa facilmente no ponto 5 do Enneagrama e evolui com dificuldade no ponto 2. Deixando isso claro, significa que ele vai pegar características boas do tipo 2 e características ruins do tipo 5. Esse é o movimento do Enneagrama. O Enneagrama está sempre se movimentando. A gente não fica parado no nosso tipo o tempo todo. A gente faz movimentos de estresse, de evolução, por aí vai. Então, o que acontece? Tem um momento muito importante que aqui é a virada de chave para o Eren. Quando ele está naquela situação onde a Historia iria comer ele, né, como titã, ele se mostra vulnerável. Aquele momento é onde o Eren, ele realmente está aprendendo que ele pode sentir, que ele pode mostrar que ele é fraco, que ele pode mostrar para os outros que ele não é tão confiante quanto ele pensa que ele necessita de uma certa máscara. Então naquele momento a gente vê um Eren chorando, destruído, só que olhando para si de uma forma diferente. Aquilo pode parecer negativo a primeiro ponto, quando você pensa que ele estava se colocando para baixo, só que aquilo mostra o que ele realmente estava sentindo, e é importante para a gente ver isso, porque o tipo 8 não quer mostrar esse lado sensível dele. Ele não quer, apesar de ser um dos maiores corações do Enneagrama, é o tipo 8. E aquele momento é um momento para mim de evolução do Eren. Outra coisa, se o Eren seguisse por aquela medida, por aquele caminho do tipo, vou me expressar mais, vou me comunicar mais, vou tratar melhor meus amigos, vou parar de ter comunicação agressiva, vou respeitar mais o próximo, vou perguntar se o próximo quer ajuda, o Eren conseguiria se curar de si. Mas não, apesar de procurar liberdade, apesar de estar lutando por uma liberdade de um povo, de si e dos seus amigos, o Eren é um personagem mais preso dessa história. Ele está preso a memórias, ele está preso ao passado, ele está sempre preso. Ele não é livre, e é engraçado, é contraditório ele querer dar sermão para as outras pessoas do tipo, você não é livre, só que ele não tem controle nenhum do que está fazendo. Ele está preso à própria personalidade, como muitos de nós estamos. Mas o Eren não sabe disso, né? O Eren não teve um terapeuta e, infelizmente, é a vida que ele teve. Falando até como se fosse realmente. E outro ponto aqui é o ponto 5. O ponto 5 de estresse pro tipo 8 é o momento em que a gente vê na Season 4. O Eren até a Season 4 é expressivo, é um oitão. Mas depois que ele chega na Season 4, ele se fecha completamente. Obviamente devido às memórias, mas isso explica o Enneagrama. O Enneagrama explica isso, esse movimento. O 8, quando ele se fecha, é porque ele prendeu uma ideia, ele está mal. Quando o 8 fica calado, é porque ele está mal. Ele está mal, ele está processando uma ideia que só ele acredita, ele está fantasiando essa ideia, ele está alavancando essa ideia dentro do seu inconsciente, até o consciente dele, e ele guarda, ele fixa nessa ideia, assim como um tipo 5, e ele não muda de ideia. Ele fica teimoso, cabeça dura, ele não muda, fica inflexível mais ainda e não se comunica com ninguém. E a comunicação faria toda a diferença para Attack on Titan. Se ele tivesse conversado com a Mikasa, com o Armin, o que acontece não teria acontecido. Eles teriam mostrado para ele que não existia apenas aquela forma de lidar com o inimigo, que é combatendo. Nem sempre bater é a melhor solução. Nem sempre. Às vezes é. Às vezes você precisa bater e largar de ser tratado como um lixo. Mas existe também a força desmedida da luxúria que ferra com tudo. E cara, como essa força desmedida, ela é desmedida a partir dos últimos momentos do anime, do mangá. E você vai ver isso, você ainda que não leu o mangá, você vai ver isso. E o tipo 8 é exatamente isso, pessoal. Então, vocês veem que tem muita relação o tipo 8 com o Eren. E agora, eu preciso deixar claro pra você, por que não é o tipo 6? O tipo 6 faz parte da tríade dos mentais. O tipo 6 é alguém mental, estratégico, planejador. Gente, eu nunca vi o Eren planejando alguma coisa. Ele só faz, ele é impulsivo. Ele é impulsivo. Quem é estratégico é o Armin. Você tá entendendo? É o Erwin. Então,
tem esse pessoal que já tem essa pegada, mas o Eren não é mental, pessoal. O ponto que o pessoal mais defende da questão do 6 é a questão da lealdade ao grupo, que o tipo 6 tem realmente isso, de liderar grupos, né, de ser sempre do contra. Só que o 8 também tem isso. E o 8 social, que é a variante instintiva, existem 3 variantes. A autopreservação, a de conexão, que é o sexual, e a social. O Eren é social dominante justamente por defender o grupo, por estar sempre se importando com o grupo, e o 8 trata o grupo como um clã, como uma tribo, do qual quem está de fora desse grupo vai apanhar, vai respeitar, vai de certa forma proteger. Ele está sempre protegendo o grupo dele, é o grupo, sempre é o grupo. E na questão instintiva também, o Eren é autopreservação reprimido, ou seja, ele não preserva a própria vida, ele não está nem aí para a própria vida, ele se nega a cuidar da própria vida, infelizmente. Então, deixando claro todos esses pontos para a gente finalizar e já esclarecer a questão do tipo 6, eu preciso te falar que o nível de consciência do Eren é baixíssimo. Dentro do Enneagrama nós temos 9 níveis de consciência que ditam o quão bem você está dentro da tua personalidade. Saudável mentalmente, né? O quão bom você está lidando com as questões que atrapalham a tua vida, da tua personalidade. O Eren está lá embaixo. O título que recebe é sociopatia e destruição. A descrição eu não tenho aqui agora de cabeça, mas em resumo para você, significa que o tipo 8 ele vai partir para agressão, até mesmo para homicídio. Ele vê o mundo como realmente um inimigo e a única opção dele, vendo que ninguém vai salvar ele, é matar, é atacar, é agredir, é realmente passar e destruir tudo pela frente. Ele não confia em mais ninguém. A solução aqui, pessoal, seria realmente o Eren ter seguido por aquele caminho, melhorado a comunicação dele, falado de forma mais empática, sabe? E naquele momento com a história eu tinha esperança. O problema de Shingeki no Kyojin pro Eren em específico é que ele recebe memórias tão fortes, memórias de injustiça, do qual o tipo 8 não aguenta ver uma injustiça, que foi o que aconteceu em Marley, e aquilo simplesmente entra dentro do coração do Eren e guia todas as escolhas dele. Deixando claro, Eren não é um personagem mental. Apesar de estar mental na quarta temporada, isso se justifica pela movimentação da flecha. Do 8 pro 5 é estresse, e o 5 é um ser mental, é uma personalidade mental, é uma das mais mentais do Enneagrama, se não a mais. Então é justamente por isso, não confunda a mentalidade do Eren como algo boa. Aquilo não é bom, aquilo ali é inflexibilidade. Aquilo ali é uma tábua que você não consegue mudar ela porque ela já colocou na cabeça que ela não vai mudar. Isso é sinal de fraqueza. Se você não consegue mudar, significa que você não tem controle da tua vida, você não tem a liberdade do qual ele tanto fala que os outros não têm. É isso, eu sou Arilson Rodrigues e junto com você aqui nesse canal somos críticos cegos dessa vida, e eu espero que tenha gostado dessa análise da personalidade de Eren Yeager, e escreve aí nos comentários o que achou, se inscreve por favor, deixa um curtir, que cara, eu preciso de motivação para continuar fazendo isso aqui porque dá um trabalho tremendo. É isso, até a próxima.